Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do seu curso de AutoCAD Anotação e Plotagem, né, aqui pelo site da Auto Criativo. Sejam todos aí realmente muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos continuar aí com vários assuntos importantes relacionados aqui ao uso, né, efetivo aí do AutoCAD. Especificamente na aula de hoje, pessoal, a gente já vai começar então aí a desenvolver então o nosso projeto. Tá uma casa aí bem bacana, uma casa de condomínio, bem chique, vai ter piscina, vai ter muita coisa legal aí para a gente desenvolver nesse projeto, tá? A ideia, na verdade, de desenvolver esse projeto, pessoal, não é a gente desenhar somente no AutoCAD, né? De fato, na hora que eu estiver fazendo esse projeto junto com vocês, eu vou estar trocando algumas ideias com vocês, falando, obviamente, sobre o projeto e, obviamente, também ensinando várias outras ferramentas aí dentro do AutoCAD, tá? Então, o projeto que a gente vai desenvolver dessa casa, né? Obviamente, a gente vai fazer aí planta baixa, né, possivelmente a planta baixa do pavimento superior, que é um sobradão bem bonito. A gente vai fazer também os cortes, vamos fazer alguns detalhamentos também, bacana, detalhamento de escada, detalhamento talvez de telhado. E vamos constituir também, obviamente, todos os cortes, todas as vistas, né, e aí as elevações também, né. Então, assim, a gente vai usar esse desenho, né, como fonte didática para a gente produzir o projeto em escala 1:50 e também vai ser um projeto aí do tipo mais executivo, tá? Com cotas executivas, com vários detalhamentos, linhas de chamada, textos, tudo que envolve, né? E que engloba realmente aí todo esse desenvolvimento de projetos aqui no AutoCAD. E como eu comentei, né? Ressaltando, dentro dessas aulas, a cada aula, eu estarei aí, juntamente com vocês, fazendo ali o uso das ferramentas do programa, tá? Então tem muitas ferramentas importantes, ferramentas avançadas, que eu quero ensinar para vocês aí durante todas as aulas, tá? E em cima também desse projeto, a gente vai aplicar então ali o que a gente já viu, né? Ali o respeito das configurações de escalas, configurações de textos e muito mais, tá? Fique ligadinho aí até o final dessa aula, por favor, assista até o final, porque eu também vou comentar com vocês a respeito da conversão de unidades para centímetros e também a conversão quando a gente quer aplicar, né, aliás, quando a gente quer aplicar ali as unidades de centímetros em escalas também. Ou seja, então a gente vai abrir um template, aquele template que a gente desenvolveu em centímetros, nós vamos terminar de configurar algumas coisas nele e aí nós vamos entender também como é que funciona o comportamento dos textos, tá? Vocês se lembram na aula passada que a gente fez ali, né, entender um pouquinho mais dos tamanhos dos textos, somente dos ambientes, né, textos de ambientes. E na aula de hoje eu quero também mostrar para vocês essa mesma configuração, só que para projetos em centímetros, tá bom? Então, por favor, fique bem atento aí até o finalzinho dessa aula, que tem instruções bem legais, né? Você pode estar pensando assim, ah, professor, mas eu raramente trabalho em centímetros aqui no AutoCAD. Mas é importante, pessoal, você entender esse conceito, porque sim, com certeza, uma hora aí, vira e mexe na sua vida profissional, você vai, né, fazer alguma coisa em centímetros, tá bom? Então é importante você entender como aplicar ali as alturas de textos, como configurar as escalas também em centímetros, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, eu estou aqui com o template da aula 05, que é o template que a gente usou na aula passada, certo? Esse arquivo eu salvo, né, e costumo, obviamente, por ser template, eu salvo em DWT. Então o que vai acontecer? A partir dessa aula, nós estamos na aula 6, certo? Então eu vou criar um arquivo e vou salvar ele dentro de uma pasta. Esse arquivo, pessoal, eu vou salvar ele com a extensão DWG, uma extensão comum de desenho, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome desse arquivo chamado tema da aula 06 inicial, tá? Ou seja, então a gente está iniciando aqui essa aula agora, praticamente a gente não desenhou nada na tela, não tem nada, mas o nome do arquivo vai se chamar inicial, certo? Então o que vai acontecer? Quando você fizer o download das pastas chamadas temas, você vai encontrar dentro do curso lá várias pastas. Então tem o tema da aula 1, tema da aula 2, tema da aula 3 e assim sucessivamente, certo?
Quando você abrir a pasta tema da aula 06, que é essa aula de hoje, você vai encontrar então o exercício inicial, que é esse daqui que a gente está iniciando, e você também vai encontrar o arquivo em DWG final, ou seja, aquilo que a gente desenvolveu na aula de hoje, tá bom? O interessante é você abrir esses arquivos DWG apenas como uma forma, como eu sempre comento, pessoal, como uma forma de conferência, para você pegar alguma medida que eu passei aqui no vídeo, de repente você não entendeu direito, né? Ou de repente eu falei rápido demais, então às vezes você pulou alguma coisinha e fala, puxa vida, eu não entendi qual é aquela medida que o professor Ailton falou. Então você abra o tema da aula 06, você vai encontrar o arquivo inicial e o arquivo final. Dentro do arquivo final da aula 06, tá? Você vai encontrar então ali já alguma coisa que a gente desenvolveu, certo? Aí quando a gente for para a próxima aula, a aula 07, a gente vai começar então o arquivo inicial que está dentro da pasta 7, na verdade é o arquivo final que estava dentro da 6, tá bom? E aí dentro da aula 7, a gente vai desenhar mais algumas coisas, vamos produzir mais algumas coisas no projeto, e aí eu vou salvar então como arquivo final, tá bom? Dentro da aula 7. O que vai acontecer, pessoal? A cada tema de aula, então quando você chegar, por exemplo, lá na aula 25, sei lá, na aula 30, você tem então o seu projeto já constituído praticamente. Então a gente vai a cada aula fazendo muita coisa, tá? Então tem muita coisa realmente para a gente elaborar. E aí o que vai acontecer? Esse desenho que a gente vai constituir, esse projeto, ele vai servir como fonte para a gente produzir então um template, ou seja, então no final do curso praticamente a gente já criou ali centenas, né, ou dezenas de centenas de camadas, a gente já configurou formatos de folhas, a gente já colocou carimbo, a gente já colocou margem, a gente já colocou tudo no projeto. Então aí mais para o final do curso nós vamos transformar esse arquivo DWG em um arquivo de DWT de template. Aí o que vai acontecer? Nós vamos deletar todo o desenho que a gente fez na tela, tá? Sem chorar. E aí a gente pode salvar esse arquivo como DWT. E quando você vir a produzir outros projetos aí na sua faculdade, no seu escritório de arquitetura, aí você já tem então esse templateão aí bonitão para você produzir os seus trabalhos, tá? E, obviamente, com o decorrer do tempo, você também vai cada vez mais ampliando as configurações dentro deste template, tá bom? Bom, dado aí esses recadinhos, né? Acho que eu já até falei um pouquinho demais. Vamos começar a desenhar? Então vamos lá, pessoal. Vale ressaltar que esse projeto nós não estaremos fazendo ele, pessoal, em escala já de 1/50. Então, ó, regrinha, quando você for trabalhar com propriedades anotativas, vem aqui, pessoal, ó, nas suas escalas e já muda para 1/50. Isso é importantíssimo, tá? Dá uma olhada aqui também, ó, em utilitários de desenho, tá bom? Ó, vem aqui, ó, em unidades, confira se você está realmente com o seu projeto em metros, decimal e 2 casas decimais, tá? Se você abrir, então, o tema da aula 06, você vai encontrar esse arquivo inicial, ele já vai estar praticamente aí, com essas configurações. Como eu comentei agora há pouco, é interessante que você use apenas como conferência, tá, pessoal? Não vai falar assim, ah, eu vou assistir nas aulas aqui e pronto. Não, pessoal, o ideal para você ter um melhor aproveitamento do curso, para você entender, para depois chegar lá no final do curso, eu vou passar alguns exercícios para você poder tirar o seu certificado. É extremamente importante que você desenvolva também o projeto, tá? Então, pausa o vídeo, vai lá, abre o seu AutoCAD e você desenha e faz igualzinho que eu fui fazendo, tá bom? Isso é extremamente importante para você ganhar agilidade, obviamente, no programa, e para você entender todo o projeto e para que também o curso seja aí bem aproveitado por você, tá bom? Então vamos lá. Mudei aqui, ó, a escala 1/50, regrinha, né? A gente nunca se esquece disso. A gente vem aqui, ó, e digita o atalho CA, tá, pessoal? Eu estou com a versão aqui em português, então já abre aqui as propriedades das camadas, tá bom? Se você estiver como versão em inglês, é esse comando aqui, ó, que a gente habilitou. Tá? Quando você pausa, obviamente, ali em cima do comando, aparece o nome do respectivo comando embaixo, e aí ali é praticamente o seu respectivo atalho também, tá bom? Se você abrir aí, aliás, se você pausar o mouse então sobre esse comando aqui, você vai ver o que está escrito um pouquinho mais abaixo ali, ó, e aí você digita o respectivo atalho, tá? Aqui em português, ó,
SA, tá? Então a gente vai criar aqui algumas camadas, pessoal, para a gente já ir produzindo e fazendo algumas coisas, tá bom? Então, para criar uma camada nova, você pode clicar aqui, ó, bem onde está esse solzinho, ou você pode digitar Alt N, tá bom? Ó, você segura a tecla Alt junto com N, o AutoCAD vai criar aqui uma nova sequência para criar uma camada. Essa camada aqui, pessoal, nós vamos chamar ela de alvenaria, tá? E aí, ó, eu vou colocar ela preferencialmente com uma cor branca, ó, a cor 07. Eu quero que vocês observem esses números aqui, ó, das cores, tá? Por favor, coloquem exatamente as mesmas que eu colocar, porque lá no final das aulas, pessoal, quando a gente for produzir ali as nossas pranchas de plotagem, essas informações serão importantes, tá? Então, por favor, não coloque qualquer outra cor, não. Coloque exatamente a que eu estou colocando aqui, porque a gente vai criar e gerenciar um arquivo chamado CTB, que são as configurações de pena, de impressão, e aí eu vou explicar para vocês em detalhes por que tem cada camada tem que ter sua respectiva cor, tá bom? Olha lá. Já apliquei aqui, ó, é a cor branca. Obviamente que camadas de alvenaria, como a gente vai fazer as paredes, a gente vai colocar linhas contínuas, ou seja, linhas lisas aqui, ó, solid line, ok? E aí a espessura aqui, pessoal, ó, nós vamos colocar de 0,4, tá? Essa medida aqui, pessoal, ó, é em milímetros, tá bom? É exatamente o que você está imaginando, é 0,4 milímetros lá na folha de papel, tá? É a mesma espessura que você teria, por exemplo, de uma lapiseira ali 0,4, tá? Ó, essa aqui, ó, nós vamos colocar 0,4. Aí você deve estar pensando, professor, por que a gente vai colocar 0,4 e não coloca 0,15 ou 0,9? Esse fator aqui, ó, de espessura, pessoal, de linha, é uma espessura de linha bacana para projetos em escala 1/50. Tá bom? Até na 1/100 dá para você usar, tá? Porque assim, as linhas elas têm espessura lá na folha, certo? Conforme o seu desenho fica muito pequeno, o AutoCAD tende a juntar essas linhas muito próximas uma da outra. E se ela tiver uma espessura muito grossa, o que vai acontecer? Aí vai ficar praticamente um borrão. Então, se você tiver, por exemplo, uma hachura dentro da parede ou algo nesse sentido, praticamente você não vai ver. Tá? Então esse valor aqui, ó, 0,4 é bacana, tá? Depois que a gente produzir todo o desenho e for lá nas folhas, eu mostro em detalhes isso daqui realmente na prática, legal? 0,4, não possui transparência e a gente não vai congelar na Viewport, ó, na VP, tá? Vamos deixar como nossa camada de uso, dou 2 cliques aqui, ó, tick mark fica marcado e a gente vai começar a desenhar algumas coisas, tá? Muito bem, então configuramos ali a nossa camada, alvenaria. Reiterando, estou colocando aqui, ó, na escala 1/50 e já vamos começar a desenhar direto, tá? Preferencialmente, pessoal, coloquem aqui, ó, próximo da UCS e nós vamos fazer aqui uma linha, ó. Apesar de eu estar com a camada alvenaria, pessoal, mas apenas de referência, eu vou fazer uma linha para cá e vou colocar aproximadamente o valor 30, tá? Ou seja, então aqui, ó, nós teremos uma frente de 30 metros, tá? Vamos imaginar, pessoal, então que essa primeira linha nossa é a linha do meio fio, da guia. Então a gente vai fazer aqui um deslocamento, tá? Ou um offset de 1,5 m. Esse 1,5 m para cá, ó, para cima, vai ser a calçada, tá? O calçamento ali da frente da casa. Depois, pessoal, a gente vai apertar aqui o offset e vai colocar mais meio metro, ó, 0,5. Esse pedacinho aqui, ó, vai ser um trecho de grama. Legal? E aí depois para cá a gente vai constituir então já a residência. Essa residência, pessoal, é o seguinte, como eu comentei, é uma casa aí de alto padrão, então a gente vai ter coisas bem amplas, vamos dizer assim, né? A gente precisa, obviamente, de uma garagem, preferencialmente, pessoal, uma garagem que caiba no mínimo 2 carros, né? E que caiba também carros grandes, tipo o SUV média, por exemplo. Então, uma SUV média, ela tem uma média de um comprimento, né, um carro de um comprimento de 4,5 metros, mais ou menos, tá? É uma média. E de 1,85 de largura. Então a gente vai constituir uma garagem que caiba esses 2 carros, mas que tenha uma ergonomia em volta dele que a pessoa consiga passar tanto por trás do carro, quanto pela frente, quanto pelas laterais, tá? E depois essa casa obviamente vai ter uma sala bem ampla, em cima dessa sala nós vamos fazer ali um hall. Esse hall terá uma vidraça, vamos dizer assim, nos fundos, virada também para frente. Vai ter uma casa com muitos cômodos
como sala de leitura, escritório, lavabo. Nos fundos nós vamos colocar ali uma piscina e obviamente no entorno dessa piscina a gente vai colocar ali, por exemplo, um pergolado, a gente vai colocar churrasqueira, né? Vai ter toda a ambientação, toda a parte de paisagismo que envolve obviamente ali uma casa que possui piscina, tá? Então é um projeto aí um tanto quanto complexo, como eu comentei, vai acompanhando junto comigo, vai fazendo legal e as medidas elas estarão aí dentro do tema final, tá? Então vamos lá. Bem aqui, ó, no começo da casa, desse lado de cá, nós vamos acionar então o comando linha e nós vamos pausar nessa linha aqui, ó, tá? Essa linha aqui, ó, vai ser a linha do gramado, certo? Só que aqui, ó, só vou pausar ali no ponto de precisão. Se os pontos de precisões de vocês estiverem desabilitados, pessoal, vocês vão habilitar aqui, ó, as opções de Snap, tá? Na barra de status, tá? Vocês vão vir aqui, ó, em personalizar e nós vamos colocar aqui a opção, aqui, ó, o 2D, Snap 2D, vocês vão ligar, ó, e o rastreamento, tá? Ó, liga essas duas, elas vão aparecer aqui, ó, deixa os comandos ligados e para configurar, você vai clicar na setinha aqui, ó, configurar. Aí vocês vão sair exatamente aqui, ó, nessa janela de configuração. Legal, né? Para chegar nessa janela, você pode acionar as iniciais aqui, ó, que aparece aqui, ó. No caso, na versão em português, tá como C de configurações e D de desenho. Na versão em inglês, deve estar Draw em alguma coisa aqui. Aí você também digita as iniciais, vai abrir exatamente a mesma janela, tá? Ó, aqui em português, eu aciono CD, aí já aparece então, ó, ali a opção, ó, configurações de desenho. Aí vocês vão vir aqui, ó, nessa aba Snap ao objeto, vão habilitar o F3, tá? Que é ali no caso a precisão, tá? E o rastreamento que é o F11, deixa os dois ligados, tá? E aqui, ó, vocês vão habilitar então a extremidade, meio, centro, todos esses que estão aqui, ó, direitinho, tá? E aí vocês vão dar um OK, tá bom? Então aí os comandos de precisão já estarão habilitados. Então quando eu aciono o comando linha, eu pausando aqui na linha, vai aparecer lá o quadradinho, que é ali a extremidade. E aí eu vou só pausar, tá, pessoal? Não vou clicar. Se você observar, quando eu pauso, coloco para a direita, vai aparecer o rastreador para a direita. Só que aí eu vou colocar o rastreador para a minha esquerda, aqui, ó. Deixa ele aparecer ali, ó. Olha lá, tá bom? E aí eu vou digitar 1.5, ou seja, a nossa garagem vai começar a partir daqui, ó. 1.5 de distância em relação a esse ponto. Legal? E aí vamos imaginar então o seguinte, eu havia comentado com vocês que o SUV média, ela tem um comprimento de 4,40 metros. Só que aí a pessoa precisa pelo menos de meio metro atrás, né? E meio metro na frente. Então vamos colocar ali 0,5, ou seja, nós teremos uma garagem com 5,5 metros de comprimento. Aí eu aperto o Enter, ó. Então tá lá a garagem aqui, ó, tá bom? Vamos confirmar, ó, você pode usando o atalho Dist. Então daqui até lá, ó lá, 5,5, legal? E obviamente, como eu comentei, que tem que ter no mínimo um espaço para 2 carros, né? 2 vagas. Então, se a largura desses carros é uma média de 1,85 m, a gente também tem que ter um espaçamento no mínimo, tá? Tô falando valores mínimos, tá, pessoal? De meio metro para cada porta. As portas de esquerda e direita. Então, cada carro vai consumir ali mais 1 metro. Então, é 1,85 m mais 1 metro. Então, é 2,85. Então, a gente vem aqui, ó, na calculadora. 2,85 para cada carro, são 2 vezes 2, tá? Ó, então, 5,70. Então, nossa garagem aqui, nós teremos aqui um comando linha, ó, daqui para cá, para a esquerda, de 5,7, tá? Isso aqui são valores que eu estou meio que aí chutando, tá, pessoal? Obviamente que vai ter uma variação depois, aí talvez a gente vai fazendo algumas mudanças e algumas adaptações no projeto, legal? Ó, vou descer aqui um pouquinho mais para baixo, o comando de perpendicularidade não está aparecendo, apesar dele estar ligado, mas ele está jogando para cá. Então, nesse momento, eu aperto o Shift, a tecla Shift, botão direito do mouse, e aí eu venho aqui na opção, ó, perpendicular. E aí eu clico no comando aqui, ó, de precisão perpendicular, legal? Então, vamos raciocinar o seguinte, ó, vou acionar aqui um comando retângulo, vamos clicar aqui na tela, vou colocar aqui, ó, dimensões. Então, vamos dizer que nesse nosso carro ele tem 1,85 Enter por 4,4, tá? Ó. Então vamos imaginar que isso aqui seja uma SUV. Então vamos pegar ela aqui, ó, comando mover, vou clicar ela para cá, colocar aqui, tá?
Então, o que eu estava comentando com vocês? Eu vou colocar ela, ó, mover para a minha direita meio metro, ó, 0,5, e vou mover ela para cima, aqui, ó, para o alto, 0,5, tá? Ou seja, então tem, ó, praticamente aqui, ó, meio metro do farol da frente para cá, ó. Olha lá, meio metro aqui, tá? E meio metro praticamente aqui atrás, ó. Deixa eu colocar aqui, perpendicular, meio metro aqui, tá? E nas laterais também, ó, se você observar, então a gente tem uma ergonomia que basicamente dá para a pessoa sair do carro um pouquinho mais tranquilo, tá? Então, cabe aqui, ó, praticamente 2 carros, ó. Então, vou usar aqui o comando CO para fazer uma cópia. Ó, vou clicar daqui para cá, ó. Então, cabem ali 2 carros grandes, né? Ou SUVs médias, com uma certa, vamos dizer assim, tranquilidade, tá bom? Obviamente que depois a gente vai baixar os bloquinhos bonitinho, tá, pessoal? E a gente vai colocar aqui os blocos realmente de automóveis reais, tá? Não vai ser esses retângulos aí não, tá bom? Então vamos lá, tá aqui feita a garagem. Vamos colocar aqui, pessoal, deslocamentos, que agora a gente vai fazer a espessura da parede. Então a gente vai colocar aqui, ó, 0,15, e aí a gente vai jogar aqui, ó, desse lado para cá, desse lado para cima e desse lado para cá. Então a garagem está ali praticamente constituída, tá? A gente vai vir no comando concordância, ou concórdia aqui em português, que é esse comando aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Legal, que é o comando, se eu não me engano em inglês é fillet que chama, né? É isso mesmo, ó. Então digita aqui, ó, concorde. Vamos colocar um raio, ó, a gente vai colocar aqui um raio, e esse raio vai ser 0, tá? Então aperta o Enter, então o AutoCAD vai unir para nós essas linhas aqui, ó. Olha lá, ele faz a junçãozinha bonitinha ali. Aperta o Enter para voltar para o comando. Basta clicar aqui. Então ali a garagem já está praticamente feita, tá? Aqui na frente, pessoal, a gente vai fazer aqui, ó, um deslocamento também de 0,15 nesta linha, tá? Só que aí depois a gente vai fazer praticamente bem aberto aqui, que vai ter, obviamente, um portão automático aqui. Então a gente vai colocar uma linha. Ó, daqui para cá vou pausar com o rastreador para a direita, eu vou digitar 0,15, a minha linha vai começar aqui, ó, tá? Deixa eu ver por que a perpendicularidade não está habilitando, pessoal. Deixa eu ver aqui. Configurações. Ah, tá aqui, ó, tá desligado, tá? Por favor, então liguem aqui, porque a minha não estava ligada e tá dando toda hora, não estava funcionando. Ó, comando linha. Então vou pausar aqui, coloco para a direita, 0,15. Agora sim, ó, isso, bonitinho ali, ó, tá bom? E aí a gente faz a mesma coisa do lado de cá, ó. Comando linha, daqui para cá, 0,15, a gente desce e clica aqui, tá? Aqui, pessoal, esse trecho de 1,5 m, a gente vai usar o aparar, Enter 2 vezes, que é o comando trim, e a gente já limpa aqui, ó. A frente da casa também a gente já limpa, aqui a gente limpa, e aqui a gente limpa, tá? Ó, então a garagem é esse trecho aqui, ó, tá bom? De imediato, pessoal, do lado da garagem, então a gente vai ter a entrada da casa aqui. A entrada da casa, pessoal, ela é um pouco, vamos dizer assim, deslocada, tá? Ó, pra cá assim, aí a gente vai ter uma trilha aqui, né, feita bonitinha ali, obviamente bem calçada. E o andar de cima da casa é maior do que o andar de baixo, então ele tem uma projeção maior e a gente vai começar a entender isso lá na hora que a gente for fazer os cortes, tá? Então aqui, ó, eu vou pedir para que vocês façam assim, ó. Vamos vir aqui, ó, nas camadas. A gente vai criar uma camada nova. Eu vou chamar essa daqui, ó, de projeção do beiral. Tá, ó, projeção do beiral. Essa projeção do beiral, eu vou colocar uma outra cor diferente. Vou colocar a cor, essa daqui, ó, a 40, tá bom? Por favor, coloquem também o mesmo número. É uma linha que vai ser tracejada. Eu clico aqui em Continuous. Eu não tenho uma tracejada legal aqui, vou vir em carregar. E vamos descer bem aqui embaixo. E vamos pegar essa aqui, ó, tracejada 5. Que no caso aqui, ó, tracejada 2, tá? Mas ela aparece como 5x aqui. Ó. Dou um OK. Um ou mais tipos de linhas selecionadas... Vamos devagar. Um ou mais tipos de linhas selecionadas serão recarregados. Então, acho que já está lá, né? Que é essa daqui, ó. Isso, essa daqui, ó. Então, dou um OK e ela já está aqui, ó. Tá bom? A espessura aqui, ó, vamos colocar um pouquinho mais fina, 25, do que a alvenaria, obviamente, tá? E vamos deixar como corrente.
Então aqui, pessoal, ó, bem aqui do lado da garagem, a gente vai fazer um comando linha. Daqui para baixo, nós vamos colocar aqui, ó, 1,5 m, ó, 1,5 m. Então a nossa linha do beiral vai começar a partir daqui, ó. Então você pode deixar ela até aqui, ó, para cá, depois a gente vai ajustar bonitinho, tá? Vocês vão entendendo um pouquinho melhor mais para frente. E aí aqui, ó, a gente vai fazer uma linha de alvenaria, vamos alterar então para alvenaria, ó. Alvenaria, comando linha, aqui, ó, é a frente da casa. Essa frente da casa aqui, pessoal, ó, a gente vai colocar o valor de 4 metros, ó, 4 metros, tá? Que é a frente aqui. Só que a sala ela vai ter 5, por quê? Porque aqui a gente vai colocar 1 metro, ó. Então, vamos já fazer essa linha para cá, vocês vão começando a entender, ó. Daqui para cá, eu digito 1 e coloco para cá, ó. Pode estender para cá 7 metros, tá, ó. Isso, ó. Então, aqui é praticamente a nossa sala, tá? Vamos fazer aqui uma outra linha, daqui para cá, 7 metros, tá? E fecho para lá. Então, é basicamente o tamanho da nossa sala, legal? E aí aqui, ó, nós vamos fazer uma porta, que vai ser a porta de entrada de quem está na garagem para a sala. Que terá praticamente aqui uma porta, acho que dá para pôr uma porta de 90 aqui, tá bom? Bom, depois da sala, pessoal, bem aqui, ó, nesse trecho, nós vamos fazer um tipo de acabamento na fachada da casa, que é praticamente um pilar bem grosso, assim, bem amplo, que vai dar a sensação que é como se fosse uma chaminé ou algo nesse sentido, tá bom? Então, bem aqui, ó, na frente da casa, nós vamos puxar uma linha daqui para cá. Aqui nós vamos passar com 2 metros, tá? E daqui para cá, pessoal, nós vamos colocar ponto 5, tá bom, ó? E aí nós vamos voltar para dentro aqui, ó, com 3 metros, ó. Tá? E fecha aqui, ó. Então, esse trecho aqui, ó, deixa eu só alterar, vou tirar a alvenaria, colocar para cá um pouquinho. Aqui, ó. Isso, ó. Então, esse pedaço aqui, ó, nós vamos, pode até criar uma camada nova. Vamos chamar assim, ó, de pilar da fachada. Tá bom? Aí a gente vai colocar uma outra cor diferente. Vamos colocar esse verde aqui. Ó, 80, ok. Ela é uma linha contínua e também 40, tá? Tô só mudando aqui para vocês verem aí no vídeo, ó. Então, esse trecho aqui, ó, a gente vai mudar para pilar, tá? Ó, então vai ficar verde lá. E aí depois vocês vão entendendo direitinho como que vai ser esta parte aqui, ó, do desenho, tá bom? Bom, então a gente tem aqui a garagem, a gente vai ter a sala aqui. A sala a gente vai fazer deslocamentos de ponto 15. E aí a gente vai colocar aqui, ó, para fora e para fora também, tá bom? Comando concorde novamente. R de raio 0, Enter. E a gente fecha aqui, ó, e fecha para cá, tá bom? Por enquanto a gente só está fazendo cômodos aí fechados, tá, pessoal? Obviamente depois a gente vai abrir todos os vãos certinho e bonitinho, tá bom? Aqui na frente, ó, esse pedacinho aqui, deslocamento ponto 15, daqui para cá, ó, para frente. Legal? Pode deixar assim um pouquinho separado, depois a gente vai fazer as aberturas dos vãos aqui, da porta de entrada e tudo mais, tá bom? Bom, para nossa aula não ficar muito extensa, pessoal, vamos fazer aqui, ó, a parte da cozinha. Vamos desenhar só a parte da cozinha desse lado e a área de serviço. Tá, essa casa aqui, pessoal, ela tem um aspecto nas pontas delas, nas 4 pontas ou extremidades, com as características de chanfros. Então tem algumas janelas de canto chanfradas, vai ficar bem bacana. E a gente vai fazer esse estilo, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai puxar, ó, uma linha. Daqui para cá, ó, da garagem para cá, meio metro, tá bom? E aí a gente vai pôr um chanfro aqui no ângulo de 45. Então a gente vai vir aqui, ó, nas opções de ângulo, tá? A gente vai habilitar então o ângulo de 45, legal? Aí você vai puxar uma linha daqui para cá, o rastreador vai jogar lá, ó, no ângulo de 45. Tudo bem? E aqui, ó, pode pôr 1,40 m. E aí depois a gente faz a linha normal, tá? Ó, vem aqui, ó, liga o orto. Ó, e desliga o polar, tá? E aí a gente vai puxar aqui uma linha daqui para cá. Essa linha pode passar aqui direto, tá, pessoal? Porque a gente vai desenvolver aqui a área de serviço bonitinha, eu já explico em detalhes, tá? Muito bem, então, ó, a nossa cozinha, aqui a gente vai fazer aqui, ó, um comando deslocamento. Esse deslocamento aqui, pessoal, a gente pode por 4 metros, deixa eu ver se vai ficar legal.
Isso, ó, 4 metros aqui. Enter para voltar para o comando, ponto 15. A gente coloca aqui, ó, 15, tá? E aí depois a gente vai vir aqui, ó, com o comando linha. A gente vai pausar daqui para cá, ponto 5. E aí a gente vai fechar para cá. Legal? Vamos usar aqui, ó, o comando estender. Seleciono esta linha, aperto o Enter e vou estender essas duas pontas daqui para cá. Legal? Comando aparar, Enter 2 vezes. Já vou limpar aqui e vou limpar aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, é a cozinha. Vamos fazer o deslocamento de ponto 15. Ó, aqui, ó, para fora, para fora, para fora, tá? E aí a gente vai usar aqui, ó, comando concorde. Raio já tá 0 na memória, né? Opa. Concorde, isso. Ó, raio 0. A gente une aqui, Enter para voltar para o comando, clica aqui, tá? Ó, olha lá que legal. Tudo bem? E aí, nesse canto de cá também, ó, a gente vai ter um outro chanfro, tá? Aqui, pessoal, a gente pode fazer assim, ó. Vejam só que legal. Eu vou pegar, deixa eu só colocar aqui o deslocamento em cima de ponto 15 e aqui, ó. No caso aqui é para dentro, tá? Então, deixa eu só fechar aqui. Vocês já vão entender como que a gente vai fazer, ó. Ó, comando aparar, Enter 2 vezes, tá? E já limpo aqui, limpo aqui. Então, eu quero colocar exatamente o mesmo chanfro, esse chanfro aqui, ó, ali do outro lado, tá? Então, o que que eu posso fazer? Eu pego uma linha de referência, ó, pego aqui, ó, do ponto do meio. Essa minha linha terá um ponto central, certo? Então, eu pego essas duas linhas aqui, uso o comando espelhar, ó, espelhar. E aí, eu clico aqui, ó, no ponto do meio, clico para a direita, eu já tenho o chanfro lá em cima, tá? Cliquei não, porque eu quero continuar o desenho de baixo. Então, eu venho aqui com o aparar e já limpo aqui também, ó, tá bom? E aí, nós temos um chanfro, né, mais simétrico ali. Legal? Obviamente que a cozinha é maior e a área de serviço aqui e o banheiro, né, vai ter um banheirinho aqui, eles são menores, ó. Vai ter um total aqui, um banheiro com 2,35. Tudo bem? Bom, vamos já fazer então esse banheiro, ó, deslocamento. A gente vai colocar ele aqui, eu acho que dá para pôr com 2,5, deixa eu ver se dá 2,5 aqui, ó. Eu acho que é muito, 2,30, tá, pessoal? Ó, deslocamento 2,3, tá? Isso, ó, coloco para cá, Enter, Enter, ponto 15, coloco já a espessura para cá, legal? Aparar, Enter 2 vezes, limpo aqui, limpo aqui, limpo aqui. E aqui também, ó, tá bom? Olha lá, então aqui é o trecho da nossa cozinha. Ó, deixa eu colocar aqui. E limpar aqui, ó. Olha aí, pessoal, que legal. Então tá ganhando forma a nossa casa, né, que a gente está desenvolvendo. E é assim, eu vou deixar então esse arquivo salvo dentro da pasta tema da aula 06, final, como eu comentei com vocês. De repente você não entendeu alguma medida que eu falei aqui no vídeo, então você abre o arquivo e você consegue fazer ali algumas conferências, tá bom? Porque agora, pessoal, vamos dar uma pequena pausa agora no projeto, que eu vou comentar com vocês a respeito daquelas configurações para projetos em centímetros, com relação ali à altura de textos, tá bom? Então, uma instrução bem importante aí que eu quero comentar com vocês. Então, eu vou vir aqui, ó, no menu de aplicação, vou salvar como e vou colocar como extensão DWG, tudo bem? E aí, como eu comentei, a gente vai evoluindo esse projeto e aí lá no final do curso a gente vai transformar ele no nosso template, tudo bem? Muito bem, pessoal, já coloquei aqui na tela, ó, aula 6, tema da aula 06, vou entrar aqui dentro e vou colocar assim, ó, arquivo, tá? Pode ser o mesmo nome, pessoal, aqui, ó, só que aí no final eu vou colocar aqui, ó, 6 e final, tá? Ó. Legal? Deixa eu só ver se eu não coloquei o nome template. Não, vou colocar aqui ao invés de arquivo, eu vou colocar assim, ó, projeto, tá? Ó. Projeto do curso Anotação e Plotagem, 6 final. Obviamente aqui, ó, uma extensão DWG. E vou colocar numa versão um pouquinho mais antiga, para que todo mundo possa abrir, tudo bem? E aí eu vou salvar, pronto, esse foi o final. Aí eu só deletar aqui, pessoal, rapidinho, e vou salvar ele como inicial, porque eu havia não salvo anteriormente, né? Ó, então eu vou vir aqui em arquivo,
Esse aqui, então, vai ser o inicial. Então, quando você abrir o inicial, não vai ter desenho nenhum. E quando você abrir o final, já vai ter, então, esse pequeno trecho que a gente já desenvolveu. Tudo bem? E salvar. Muito bem. Agora, pessoal, eu vou abrir o template que a gente fez. Se eu não me engano, ele está dentro da pasta tema da aula 04. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu vir aqui, ó, em abrir. Já vai abrir a pasta templates. Eu vou abrir a pasta tema 4 aqui, tudo bem? Isso, ó, já alterei aqui. Deixa eu colocar DWG, que ele está com certeza em DWG, ó, tema da aula 04. E é esse aqui, ó, tá vendo? Ó, a gente havia salvo ele em centímetros, tá? E vou clicar em abrir. Então, a gente já havia feito nesse arquivo aqui, ó, algumas conferências, né? Ou, aliás, algumas configurações, ó. Havíamos criado 2 escalas, depois a gente vai criar mais outras, tá bom? E aí é o seguinte, quando a gente está, pessoal, em um projeto em centímetros, a gente tem, obviamente, que ficar trabalhando e pensando em centímetros, tá? Mas vocês vão observar, ó, quando você vir aqui, por exemplo, nos textos, quando você for criar textos, o que acontece? Textos, pessoal, aqui nos projetos em centímetros, a gente também tem que pensar em centímetros. Legal? E desenvolver, obviamente, tudo aquilo que a gente precisa para projetos comuns ou para projetos que trabalham com propriedades anotativas. Então, eu vou abrir a tabela que a gente fez na aula passada, que a gente viu na aula passada, e eu quero que vocês entendam um conceito bem importante, tá bom? Deixa eu abrir aqui o Excel. Deixa eu digitar aqui Excel. Muito bem, já coloquei aqui na tela, pessoal, a tabela que a gente viu na aula passada. Essa tabela, pessoal, ela é uma tabela específica para medidas de altura de texto, de títulos, subtítulos, cotas, textos de ambientes para projetos em metros. Vocês se lembram, né? O que acontece? Quando a gente vai fazer um projeto em centímetros, a gente tem que fazer uma conversão. Ou seja, as medidas que você tem aqui, elas não valem mais para projetos em centímetros. Então, a gente tem que alterar, tá? Então, vamos fazer algumas alterações bem rapidinho aqui, usando as mesmas fórmulas, né? Ou usando as fórmulas do Excel. E aí vai ficar bem prático para vocês entenderem, tá? Então, aqui, ó, títulos, o que eu vou fazer? Eu só vou inserir, ó, 2 linhas, inserir, tá? De forma que aqui, ó, eu vou até colocar uma cor diferente para que vocês irem vendo aí no vídeo, tá? Vou colocar aqui uma cor azulzinha e um texto branco, legal? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, títulos, eu tenho 0,30 numa escala 1 por 100 de altura de texto. Automaticamente, se eu estiver trabalhando em centímetros, deixa eu colocar aqui, ó, é o mesmo texto, né, ó, títulos. Se eu estiver trabalhando em centímetros, eu tenho que fazer uma conversão. Então, todas as medidas que estão aqui, pessoal, a gente só multiplica por 100, porque aí a gente encontra o fator em centímetros, tá? Ou a unidade em centímetros. Legal? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, nas fórmulas do Excel, digita o sinal de igual, ou seja, eu quero que a célula, ó, B, tá vendo? Ó, tá na fileira B e aliás, na fileira 5, na coluna B. Então, eu quero que a B5, ó, igual, ó, B5, digita aqui, ó, B5, vezes 100, tá bom? Ou seja, então, eu quero que o valor que está aqui, ó, dentro da B5 multiplique por 100. Aí, eu aperto o Enter. Então, ó, o Excel vai me dar o valor de 35. Então, essas medidas aqui, ó, são as medidas em cm, ó, em centímetro. Olha lá, tudo bem? E aí, para os demais, basta você vir aqui, ó, selecionar a célula. Bem nesse cantinho, ó, tem uma cruzetinha, você vai arrastar e aí o Excel vai fazer, então, todas as outras fórmulas automaticamente, ó. Então, a gente tem ali uma tabela, ó, rapidinho para centímetros, tá vendo? Ó, todos os títulos com aí suas respectivas conversões. A mesma coisa aqui, pessoal, ó, a gente insere aqui embaixo, ó, mais uma. Tudo bem? E aí a gente faz a mesma coisa, ó. Só que aqui, ó, é a B9. Então, eu quero que esta célula que eu estou selecionando seja igual a B9 vezes 100. Legal? Então, vai dar 25. Aí, eu vou pegar a formatação dessa daqui que está de cima, ó. Pego o pincel, estou aqui, ó, em inicial, pego o pincel, colo aqui embaixo. Legal? Pego a setinha, a cruzetinha e arrasto para cá. Já faço todas as conversões. Olha lá, rapidinho, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V,
Só que aqui, ó, eu vou digitar CM, ó. Tudo bem? Então a gente faz aí essas conversões. Vamos já fazer essas outras aqui rapidinho. E aí a tabelinha já fica pronta aí para vocês. Bacana, ó. Então eu quero que essa célula aqui seja igual a B13. Então eu clico aqui, ó, nela, igual B13 vezes 100. Certo? Olha lá. B13 vezes 100. Pega a formatação, jogo para cá. Clico na cruzetinha. Faço aí a conversão. E aí, por fim, ambientes aqui embaixo. A gente insere mais umas pequenas fileiras aqui, ó. Eu quero então que a B17, ó, aqui, ó, igual B17 vezes 100. Legal? Pega a formatação, joga aqui para baixo. Tá aí, ó, todos os textos ali já com as suas respectivas conversões, né? Ó, vamos colocar aqui CM, tá? Tô colocando maiúsculo, pessoal, mas aí vocês podem pôr minúsculo, caso vocês queiram, tá bom? Ctrl C, clico aqui embaixo, Ctrl V e CM. Muito bem, tá? Bom, não somente isso, pessoal, depois que a gente faz a conversão, a gente tem que entender que aqui, ó, não é mais 1000, porque é o seguinte, nós não estávamos em um template em metros. Quando a gente passa para centímetros, a gente tem que fazer aquela perguntinha na hora que a gente configurou a escala. Quantos metros cabem dentro de 1 centímetro? Ou quantos centímetros cabem dentro de 1 metro? E aí a gente encontrou o valor 1000. Agora a gente faz a mesma pergunta. Quantos milímetros cabem dentro de 1 centímetro? Aí aqui então passa a ser o valor 10. Ó. Aqui é 10. Ó. Tá bom? Que é exatamente a mesma coisa que a gente fez lá nas configurações de escala em centímetro. Legal? E aí a gente faz então essa conversão aqui, ó. Deixa eu só pegar a calculadora. Aqui, ó, 10 dividido por 100. Então a gente encontra 0,1 aqui, ó. Então aqui passa a ser 0,1. Tudo bem? Ó, esse é o fator dessas escalas. Aí aqui é a mesma coisa. Todos esses número 1 a gente tem que alterar por 10. E aí vai mudar esse valor aqui, ó. Então vejam só que legal. Eu vou pegar aqui, ó, 10 dividido por 100 igual 0,1. Então coloco aqui, ó, 0,1. Legal? Aí eu vou vir aqui, ó, 1 por 50. Na 1 por 50 eu vou pegar 10 dividido por 50. Vou encontrar 0,2. Ó, 0,2. Aqui, ó, 1,25. Então a gente vem aqui, ó, 10 dividido por 25. Então a gente encontra 0,4, tá? Então a gente tem que alterar isso aqui, ó, 0,4. Legal? Na verdade, esses valores a gente tem que pôr aqui, ó, tá? A gente vai colocar aqui, ó, vocês vão entendendo, tá? Ó, aqui é 0,1. Aqui, ó, é 0,2. E aqui 0,4. Ó, 0,4. Legal? E aqui, ó, deixa eu só apagar isso aqui, pessoal, porque depois a gente tem que fazer aquela conversão das alturas dos textos que eu comentei com vocês lá dentro do AutoCAD, tá? Então, deixa eu alterar aqui, ó, rapidinho. Aqui, então, é 10 dividido por 125, ó, 125, 0,8 aqui, ó. Isso, então a gente já alterou a tabelinha aí bonitinha, tá legal, tá? Vou deixar ela salva aí depois dentro da pasta para vocês. Bom, aqui na tabela, então, pessoal, o que a gente faz? A gente observa, então, as medidas que a gente tem dos textos, tá? Por exemplo, aqui exemplo de ambientes, e a gente coloca literalmente, então, lá naquelas configurações dentro do AutoCAD, esses valores que estão aqui, direto em centímetro, tudo bem? Contudo, para projetos com propriedades anotativas, deixa eu só alterar esse texto aqui, pessoal, que aqui é CM, tá? Para a gente não se confundir, ó. Ou seja, então, para projetos em centímetros com propriedades anotativas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esses textos já convertidos e multiplicar, então, pelo fator de escala. Então, como exemplo aqui, eu vou pegar numa escala 1 por 50, que é essa daqui. Eu sei que o texto de ambiente agora passa a ser 10, legal? E aí eu multiplico aqui, ó, por esse fator 0,2. Vamos dar uma conferida?
Então eu pego aqui e digito o valor 10, ó, centímetros, direto, tudo bem? Multiplicado aqui, ó, por 0,2. Olha o que eu vou encontrar? O valor 2 aqui, tá? Então eu venho aqui e digito aqui, ó, o valor 2 e coloco aqui. Esses números que eu coloquei aqui, pessoal, são para os textos de ambientes, ok? Depois a gente vai conferir e criar títulos, subtítulos, as cotas, aí os valores serão diferentes, tudo bem? Na aula passada eu mostrei aqui, todos davam um valor 2 para textos de ambientes, legal? Então vamos conferir aqui, ó, na escala 1 por 100, o meu texto de ambiente passa a ser 20, então o que eu faço? Eu venho aqui, digito o valor 20 direto, vezes, na escala 1 por 100, é 0,1, eu encontro também o valor de 2. Olha lá, vem aqui e coloco 2, então vai dar 2 exatamente para todos aqui, ó, como eu havia comentado com vocês. E lá no AutoCAD, a gente vem aqui então, vamos criar um texto com propriedades anotativas, ó, vem aqui, anotativo, pode ser esse aqui, ó, anotativo, que está com um Arial, tá? Ó, vou clicar aqui em novo, aí vou colocar assim, ó, textos de ambientes, tá? Não preciso nem colocar qual que é a escala, porque ele já vai ser com propriedades anotativas, ó, propriedades anotativas, e a altura lá no papel, então, é a altura 2 também, tá bom? Aí eu dou um aplicar. Vamos fazer um testezinho para a gente conferir, então eu vou vir aqui em fechar. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Ó, vou colocar, então, numa escala 1 por 50, comum, e vou desenhar, então, uma parede como exemplo novamente, só que agora eu estou pensando em centímetros, tá, pessoal? Ó, vou fazer aqui uma linha, uma parede de 2 metros, então, coloco para cá. No caso, agora, então, eu digito, ó, 200 centímetros. Legal? Olha lá, 200 centímetros. Comando deslocamento, vamos colocar uma parede de 10 centímetros, então, digito o valor 10 direto, ó, 10. Coloco daqui para cá, tá? Ó, comando linha, ó, vem aqui com o comando linha, fecho daqui para cá, apenas para vocês entenderem aí no vídeo, né, que trata-se então aí de uma parede. Legal? Vou vir aqui então nos textos, textos de ambientes, ó, vou selecionar que a gente criou a escala 1 por 50 com uma altura de 10. Definir atual e fechar, tá? Então vou lá, como eu sempre comento, um belo dia, comando linha, vou trazer um texto para cá, coloco o ângulo de rotação 0, e vou digitar, então, autocriativo. Olha lá, então, meu texto tem exatamente a mesma altura da parede, ó. Olha lá, tá bom? Ó, se você quiser conferir, ó, daqui para cá, ó, o texto é basicamente da mesma altura. Tá, deixa eu fazer aqui uma outra linha, ó. Olha lá, certinho, tá bom? E aí eu vou pegar, então, essa mesma parede, aqui, ó, vou fazer um comando copiar, CP, daqui para cá, ó. Só que agora eu vou alterar a minha escala, ó, no caso aqui, ó, 1 por 50, já está alterada. Vou lá um belo dia, vou pegar então, ó, o texto, só que aí eu vou pegar, ó, texto de ambientes, que está com o fator 2, ó, que a gente colocou lá, baseado pela tabela. Definir atual, fechar. Vou clicar então em texto, ó, texto linha única. Vou pausar aqui, colocar um pouquinho mais para cá. Ângulo 0. Autocriativo. Olha aí, pessoal. Então, o texto tem exatamente o mesmo tamanho, tá? Isso para projetos, né, e templates constituídos aí em centímetro, tá bom? Pessoal, para finalizar a aula, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essas configurações aqui, ó, todas essas configurações que estão aqui, eu vou deixar prontas para vocês nos templates aí nas próximas aulas, tá? Então, dentro da pasta, quando você abrir, você vai encontrar o projeto já com essas configurações já feitas lá nos textos de ambientes. Todas elas. Então, na próxima aula, quando você abrir o tema da aula inicial, da aula 7, já vai estar lá o nosso projeto que a gente está constituindo. E aí eu já vou deixar configurado esses valores aqui, ó, para projetos que não trabalham com propriedades anotativas. E também vai estar lá o nosso configuração de texto para projetos com propriedades anotativas. Tudo bem? E aí depois, mais para frente no curso, quando eu falar com vocês a respeito de cotas, subtítulos e títulos, aí sim a gente vai fazendo novas conferências, vou explicando para vocês e aí eu vou também deixando já disponível dentro do template, tá? Se você quiser antecipar alguma coisa, já quiser ir fazendo aí nos seus projetos, dentro dos seus templates, legal, bacana. Mas aí dentro de cada tema,
no decorrer das próximas aulas eu já vou deixando prontinho aí para vocês também, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí das explicações de hoje, tá? Eu vou salvar esse template aqui aí dentro da pasta também da aula 06 e aí a gente vai também gradativamente ampliando ele aí mais para frente nas próximas aulas, tá bom? E aí lá no final do curso você terá o template completo em metros, um em centímetros e outro também totalmente em milímetros. Combinado? Pessoal, muito obrigado pela atenção, aquele grande abraço de sempre e aguardo vocês aí, hein? Firmes e fortes na sequência das aulas aqui no curso de anotação e plotagem. Tchau, tchau, meus amigos!